Fala pessoal, ontem dia 6 de dezembro ocorreu uma prova para a Prefeitura de Campina Grande. E uma questão me chamou a atenção, porque foi muito parecida com uma questão da prova da Cefaz do Rio Grande do Sul, que foi organizada em 2019 pelo CESP. São questões muito parecidas e bem atípicas, tá? Então eu vou agora resolver essa questão primeiro, que caiu ontem na prova da Prefeitura de Campina Grande. E aí você vai ver a semelhança com essa questão, né, que caiu na prova do CESP em 2019, na prova da Cefaz do Rio Grande do Sul, beleza? Vamos lá para a tela e verificar a questão que caiu na prova de ontem, 6 de dezembro, no concurso da Prefeitura de Campina Grande. Olha só. Indique a alternativa que apresenta a proposição que é logicamente equivalente a essa proposição daqui. Se A, então B, então C. Beleza? E aí a gente quer saber qual é a proposição que é equivalente a essa daqui. Bom, é claro que eu poderia construir a tabela verdade, mas você tem que lembrar que quando você tem três proposições A, B e C, o número de linhas da tabela verdade é igual a 8. Então seria uma tabela verdade enorme e você teria que testar cada uma das alternativas para verificar qual delas é equivalente à proposição do enunciado. Então, claro, se você não tivesse nenhuma ideia mirabolante, se não conseguisse conectar, né, todas aquelas ferramentas que você aprende em raciocínio lógico, uma saída seria construir a tabela verdade. Ninguém vai morrer por causa disso. Tá? Demora? Demora. Bom, o que é que você faria? Você tem certeza que consegue fazer por tabela? Beleza? Deixa para fazer no final da prova, tá? Resolve lá a prova toda, marca o gabarito. No final, você faz a sua tabelinha, vai gastar lá uns 5 minutos, beleza, marca o gabarito. Ótimo. Mas o intuito, né, é conectar tudo que você aprende em raciocínio lógico e não decora. É por isso que o povo que adora ficar decorando mnemônico, papapá, quando chega numa questãozinha diferente, ó, se lasca, certo? Então vamos lá resolver essa questão sem tabela verdade, beleza? Então é o seguinte, nós temos aqui uma proposição composta pelo se então, e dentro dessa composta do se então, nós temos uma outra composta do se então aqui. Então você primeiro tem que resolver o que está dentro dos parênteses, né? Se B, então C, o valor lógico dessa proposição você conecta com a proposição A através do se então também. Bom, é claro que você observa aqui as alternativas e verifica que nós temos aqui conectivos e conectivo ou seja, tem alguma coisa que eu tenho que trocar o conectivo, claro, né? E a gente sabe como transformar uma proposição composta do se então em uma proposição composta pelo ou. Existe uma equivalência entre as proposições compostas do se então com as proposições compostas pelo conectivo ou seja, toda proposição composta pelo se então pode ser transformada em uma proposição composta pelo ou e vice-versa. Qualquer proposição do ou pode ser transformada em se então. Como é que a gente faz essa mudança de conectivo do se então para o ou e do ou para o se então? Basta negar a primeira proposição, tá? Essa equivalência você precisa conhecer. Então, nós sabemos que uma proposição do tipo se P, então Q, ela equivale a uma proposição composta pelo conectivo ou. Como é que eu transformo qualquer se então em conectivo ou? Basta negar a primeira proposição, que é não P ou Q. E vice-versa, se você tem uma proposição composta pelo conectivo ou, sei lá, M ou N, como é que eu transformo essa proposição composta pelo conectivo ou em uma composta do se então? Basta o quê? Negar a primeira. Então vai ficar se não M, então N. E é claro que toda composta do se então também pode ser transformada em outro se então. É aquela proposição que a gente chama de contrapositiva, aquela que você volta negando, né? Ficaria como? Como é que seria a equivalente dessa aqui? Bastaria voltar negando. Seria se não N, então M, certo? É a equivalência do se então com o próprio se então, certo? Então, é claro que do ou eu posso transformar no se então e desse se então eu posso transformar em outro se então, tá? Então isso aqui é básico, né? Qualquer pessoa que vai fazer uma prova de lógica, se não conhecer essas regras, tá lascado. Tem que saber como transformar do se então em ou e do ou em se então. Tem que fazer o quê? Negar a primeira. E para transformar de se então em se então, você faz o quê? Volta negando. Beleza ou não? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir
isso aqui que a gente acabou de estudar, certo? E vou deixar pequenininho aqui no canto, que a gente vai precisar depois. Outra coisa importante que você precisa saber, né, quando você vai enfrentar uma prova de raciocínio lógico, são as famosas leis de De Morgan. As leis de De Morgan ensinam como negar proposições compostas pelos conectivos i e ou, certo? Como é que a gente nega uma proposição composta pelo conectivo i? Nós devemos negar as duas e trocar pelo conectivo ou. E como é que a gente nega uma proposição composta pelo ou? A gente tem que negar as duas e trocar pelo conectivo i. Não é isso? Então vamos lá. Se eu quero negar uma proposição, eu nem vou usar A e B, vou usar P e Q. Se eu quero negar uma proposição composta pelo conectivo i, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que negar os dois componentes e trocar o conectivo i pelo conectivo ou. E se eu quiser negar uma proposição composta pelo conectivo ou, eu tenho que negar os dois componentes e trocar o ou pelo conectivo i. Então, eu estou dizendo que a negação do conectivo i equivale a negar os dois componentes e trocar o i pelo ou. E aqui eu estou dizendo que a negação do conectivo ou equivale a negar os dois e trocar o ou pelo conectivo i. Ok? Bom, agora que a gente já fez essa breve revisão aí, né, das principais equivalências e negações, nós vamos agora resolver a questão. Olha só, nós temos aqui uma proposição que é A, então B, então C. Certo? E eu sei que eu tenho aqui, né, por aqui, ó, eu tenho conectivos I, conectivos OU. Então, provavelmente eu vou ter que utilizar essa equivalência aqui. E é o que eu vou fazer agora. Eu vou transformar esses dois conectivos se então em conectivo OU. Como é que eu vou fazer isso? Primeiro, como é que eu transformo esse se então aqui, que é o principal, né, da proposição? Eu tenho antecedente e consequente, certo? Como é que eu transformo um se então em ou? Olha, para transformar um se então em ou, você tem que negar a primeira. Então, para transformar esse se então aí em ou, eu tenho que negar qual? Sempre a primeira. Então, esse a vai virar não a. Beleza ou não? Ou repete a segunda. Show de bola? Lindo, né? Beleza. Então, acabei de transformar esse se então em ou. E agora? E agora que eu tenho aqui uma outra proposição composta pelo se então. E aí, todo se então pode ser transformado em conectivo ou. Como é que eu transformo de se então para ou? Olha, para transformar de se então para ou, eu tenho que negar a primeira. E a primeira, quem é aqui, é B. Então, eu vou transformar B em não B e vou trocar o conectivo se então pelo conectivo ou. Show de bola. Então, o que a gente descobriu até agora é que essa proposição original equivale a essa daqui, ó. Uma proposição que é composta pelo conectivo ou, certo? Bom, o que é que eu tenho aqui agora? Eu tenho três proposições compostas pelo conectivo ou. Eu tenho não A, ou o quê? Não B ou C. Só que aí existe uma propriedade chamada de propriedade associativa do conectivo ou. Quando você tem três proposições compostas pelo conectivo ou, tanto faz ligar primeiro essas duas daqui e o resultado ligar com a terceira, ou você pode ligar essas duas daqui e o resultado ligar com a terceira. Pode fazer em qualquer ordem. Por quê? Porque o ou ele é comutativo e ele é associativo. Eu vou dar um exemplo com a adição de números, tá? Imagine que eu tenho aqui 2 mais 3 mais 5. Você tem que lembrar que a adição é um operador binário. Ou seja, quando eu vou adicionar, eu tenho que adicionar duas coisas. Então, o que acontece aqui, na verdade, é que eu escolho 2 primeiro para adicionar. Por exemplo, 2 mais 3, 5. E o resultado eu somo com 5. Deu quanto? 10. Mas eu também poderia ter associado primeiro 3 com 5. 3 mais 5 é 8. E 2 mais 8 é 10. Então, nós dizemos que a adição ela é associativa. Eu posso fazer tanto primeiro 2 mais 3 e o resultado somar com 5, ou eu posso também primeiro fazer 3 mais 5 e o resultado somar com 2. E além disso, eu ainda posso trocar a ordem, né? Porque a adição é comutativa. 3 mais 5 e 5 mais 3 é igual a 8. 3 mais 5 ou 5 mais 3, os dois são iguais a 8.
A mesma coisa acontece com o conectivo OU. O conectivo OU ele é comutativo, então P ou Q equivale a Q ou P, pode trocar a ordem. E o OU também é associativo, tá? Então vou colocar aqui mais uma propriedade que nós vamos utilizar, que é o seguinte. Uma proposição composta do tipo P ou Q ou R, ela pode também ser calculada assim. P ou Q, tudo isso ou R. Ou seja, tanto faz associar as duas últimas com a primeira, ou fazer as duas primeiras e depois unir com a terceira. Tanto faz. Beleza? Bom, deixa eu diminuir aqui um pouquinho e vamos voltar agora para a nossa resolução. Então, por que eu estou falando isso? É o seguinte, olha só. Eu tenho aqui 3 proposições ligadas pelo OU. Eu tenho 1, 2, 3. E a gente aprendeu aqui que quando eu tenho 3 proposições compostas pelo OU, eu posso fazer as duas últimas com a primeira, ou eu posso fazer as duas primeiras com a última. Dá no mesmo. Então, isso daqui pode ser reescrito, ou seja, equivale ao quê? Equivale a isso aqui, ó. Não A ou não B, tudo isso ou C. Ficou claro ou não? Olha só, antes eu tinha uma composta das duas últimas e o resultado eu unia com a primeira. E aí eu decidi fazer isso aqui, ó. Pegar as duas primeiras e o resultado com a terceira. Então ficou não A ou não B, tudo isso ou C. Ok? Bom, e aqui eu tenho duas negações, negação de A, negação de B, ligadas pelo OU. Opa, isso me lembra uma das leis de De Morgan. Porque negar duas proposições e unir pelo OU, isso equivale à negação do conectivo I. Ou seja, essa proposição não A ou não B é a mesma coisa que a negação de A e B. Essa primeira parte aqui equivale à negação do conectivo I. Porque veja, como é que eu nego uma proposição composta pelo conectivo I? Eu tenho que negar as duas e o I trocar pelo OU. Beleza ou não? E aí eu tenho aqui OU C. Só que nas minhas respostas, olha só, nas minhas respostas, eu tenho que colocar uma condicional. E aqui tem OU. E eu sei transformar do OU para sim então e do sim então para o OU. Como é que a gente transforma do sim então para o OU e do OU para o sim então? Basta negar a primeira. Então, se você quer transformar esse conectivo OU em sim então, de novo, qual é a relação entre o sim então e o OU, hein? Basta negar qual? A primeira. Se você quer transformar do sim então em OU, nega a primeira. Se você quer transformar do OU para sim então, nega a primeira. Então, se eu quero transformar esse OU em sim então, eu tenho que negar a primeira. E qual é a negação disso aqui? Olha, eu quero negar isso daqui. Olha só, para transformar do OU em sim então, eu tenho que negar a primeira. E qual é a negação disso aqui? É A e B. A negação da negação é a própria proposição. Olha só, para transformar do OU em sim então, eu tenho que negar a primeira. Então eu tenho que negar isso daqui. E qual é a negação da negação? É a própria proposição. Então ficou se A e B, então C, que é o que tem aqui na letra E. Se A e B, então C. Então o que é que a gente acabou de descobrir aqui? Que esse tipo de proposição, certo? Pode ser reescrito dessa forma aqui. Nós acabamos de concluir, vou colocar aqui, portanto, a proposição se A, então se B, então C, ela equivale a se A e B, então C. Beleza ou não? Vou lhe dar um exemplo. Olha só, imagine que essa proposição aqui é se é recifense. Beleza? Essa proposição aqui é pernambucano. E essa proposição aqui é brasileiro. Então eu estou dizendo o seguinte. Se uma pessoa é recifense, então, se ela é pernambucana, então ela é brasileira. Isso equivale a dizer que se uma pessoa
é recifense e pernambucana, então ela é brasileira, certo? É apenas uma outra maneira de você ligar essas proposições, tá? Então, de novo, vamos agora, como é que você faria isso na hora da prova? De duas formas. Ou você vai construir a tabela verdade, tá? Aí teria 8 linhas e aí ia ter que fazer uma por uma. Ou você teria que utilizar essas equivalências que você já conhece. Beleza? Vou mostrar de novo qual é o passo a passo. Olha só. Primeiro passo foi transformar o se então em ou. Como é que eu transformo o se então em ou? Nega a primeira. Repete a segunda. Aí eu fiz isso de novo. Eu transformei o se então em ou. Como é que eu transformo o se então em ou? Nego a primeira. Aí foi o que eu fiz. Como o C está isolado por aqui, eu decidi então associar essas duas primeiras com a propriedade associativa do ou, certo? Em vez de fazer as duas últimas e o resultado ligar com a primeira, eu fiz as duas primeiras e o resultado unir com a terceira. Isso é válido para o conectivo ou e também para o conectivo i. É a propriedade associativa. E aí o que foi que eu fiz? Eu percebi que isso aqui equivale à negação do conectivo i. É uma lei de De Morgan, tá? E agora eu transformei o ou em se então. E como é que eu transformo de ou para se então? Nega a primeira. A negação da negação é a própria proposição. E aí chegamos nesse resultado, gabarito na letra E. Tá? Questão de altíssimo nível. E como eu falei, essa equivalência já tinha aparecido na prova do CESP em 2019 para o cargo de auditor da Cefaz do Rio Grande do Sul. Beleza? E aí eu vou mostrar agora a questão da Cefaz do Rio Grande do Sul. Tá aí. No exercício de suas atribuições profissionais, auditores fiscais sempre fazem afirmações verdadeiras, ao passo que sonegadores sempre fazem proposições falsas. Então ele está dizendo aí que os auditores dizem a verdade e os sonegadores são mentirosos. Bom, Saulo, sonegador de impostos, ou seja, mentiroso, certo? Ou seja, tudo que Saulo fala é falso, é mentira. Beleza. Bom, fez a seguinte afirmação durante uma audiência para tratar de sua eventual autuação. Como sou um pequeno comerciante, se vendo mais a cada mês, pago meus impostos em dia. Nessa situação hipotética, considerando as afirmações estabelecidas no texto, assinale a opção que apresenta uma afirmação verdadeira. Olha só, temos aqui essa expressão como. Esse como dá uma indicação de condicional. Quando você fala assim, como está chovendo, não vou à praia. O que é que isso quer dizer? Se está chovendo, então não vou à praia. Então, esse como quer dizer o quê? Uma proposição condicional. Então veja que eu tenho um condicional ligado no outro. Então tem assim, ó. Como sou um pequeno comerciante. Então o quê? Então, se vendo mais a cada mês, se vendo mais, então pago meus impostos. Beleza ou não? É isso que o texto está dizendo. Show de bola? Como sou um pequeno comerciante, então, se vendo mais, então pago meus impostos. Nós temos aqui um se então conectado no outro. Beleza ou não? E aqui, nessa questão, nós demonstramos que quando você tem um condicional encangado aqui no outro, você pode unir esses antecedentes através do conectivo i. Ou seja, ele poderia ter dito isso assim: se sou um pequeno comerciante e vendo mais, certo? Se sou pequeno comerciante e vendo mais, então pago meus impostos, certo? Você pode interpretar essa frase que está aqui, tá? Dessas duas maneiras. Na época, eu me lembro, quando saiu essa questão da Cefaz do Rio Grande do Sul, estava debatendo com alguns professores, e aí o pessoal estava em dúvida, mas é para interpretar assim, assim ou assim? Né? E aí, depois de algum debate, foi a primeira vez que eu tinha visto essa equivalência,
Eu percebi, ó, essas duas são equivalentes. Eu construí a tabela, percebi. Então, olha, tanto faz, você pode interpretar de uma forma ou de outra, e de fato a gente vai chegar na mesma resposta com as duas interpretações. Tá? Então você tanto pode traduzir para a linguagem da lógica exatamente como está aqui. Esse como é um se então. Então, como sou um pequeno comerciante, então o quê? Se vendo mais a cada mês, então pago meus impostos. E aí o que a gente aprendeu na questão anterior é que eu posso reunir esses dois primeiros antecedentes através do conectivo i. E foi o que eu fiz aqui. Certo? Pois bem, quem foi que falou isso, hein? Quem falou isso foi Saulo. E Saulo é um mentiroso. Opa! Se Saulo é um mentiroso, então essa proposição aqui, ela é o quê? Ela é falsa. Ótimo. Ela é falsa. Bom, e se ela é falsa, essa proposição é composta por qual conectivo, hein? É composta pelo conectivo se então. E quando é que uma proposição composta pelo se então é falsa? Olha, um se então é falso quando ocorre VF nessa ordem. Ou seja, a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Tá? Todas as vezes que você se deparar com uma proposição composta pelo se então e você souber que ela é falsa, com certeza a primeira é V e a segunda é F. Essa é a regra do conectivo se então. O se então, para ser falso, tem que ter a primeira verdadeira e a segunda falsa, com certeza. Opa! Aí eu me deparo aqui com uma proposição composta do i. Quando é que o i é verdadeiro? O i é verdadeiro quando os dois componentes são verdadeiros. Ou seja, o que é que nós podemos concluir? Que Saulo é um pequeno comerciante, é verdade. Ele vende mais, é verdade. E paga meus impostos, é falso. Ou seja, Saulo não paga os seus impostos. São as três conclusões que nós tiramos. Saulo é pequeno comerciante. Saulo vende mais. E a terceira conclusão é que pago meus impostos é falso. Ou seja, Saulo não paga os seus impostos. Certo? Bom, uma das conclusões é que Saulo vende mais. Isso é o que está aqui na letra B. Então é o gabarito da questão. Saulo vende mais a cada mês. Essas conclusões eu também poderia ter tirado daqui. Por quê? Porque eu sei que essa frase foi dita por Saulo. E o que Saulo fala é mentira. Bom, essa é uma proposição composta pelo conectivo se então. De novo, quando é que o se então é falso? Quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Então, essa proposição aqui, essa segunda proposição aqui, ó. Essa segunda proposição tem que ser falsa. Tem que ser o quê? Deixa eu botar aqui de novo. Opa. Tem que ser falsa. Porque o se então, ele é falso quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Opa! E aqui eu tenho uma outra proposição composta pelo se então que é falsa. Quando é que o se então é falso? O se então é falso quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Então quais são as conclusões? Ele é um pequeno comerciante, é verdade. Ele vende mais, é verdade. E paga os impostos, é falso. Ou seja, ele não paga os impostos. Chegamos a exatamente as mesmas conclusões. E tinham que ser as mesmas conclusões, porque as proposições são equivalentes. Beleza? Bom, pessoal, vou encerrar aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Um forte abraço e até a próxima.